nosso painel, né, tem como temática, né, as oportunidades para financiabilidade de políticas e programas de infraestrutura sustentável alinhados aos objetivos da Agenda 2030. Né? A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né, ela foi criada em 2015, né, e ela é composta, né, de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né, nas 3 dimensões, né, do desenvolvimento sustentável, né, a dimensão social, econômica e ambiental. Né, é uma agenda que tem relação direta, né, com a adoção de políticas e programas de infraestrutura, né, bem como as oportunidades que vamos discutir aqui em termos de financiabilidade. E, mais uma vez, agradecendo o convite, né, para moderar esse painel. Eu tenho aqui, né, a honra e o prazer de dividir aqui o painel, né, com 5 especialistas, né, que vão poder compartilhar conosco as suas visões e experiências sobre o tema. Né. E aí eu queria, antes de passar a palavra para cada um deles, né, e a gente poder ouvi-los, apresentá-los. Né. Então, eu começo aqui pela Gabriela Ferola, né. Gabriela é diretora executiva da CEAL, né, head aí de ESG do Grupo Hauer, minha colega aí, né, de Fundação João Pinheiro, especialista em políticas públicas e gestão governamental, com especialização em gestão de negócios pela Dom Cabral, né, trabalhou, né, em consultorias de gestão e sustentabilidade, liderou vários projetos, né, de avaliação de impacto com foco na implementação da Agenda 2030. Né. Então, Gabriela, obrigado, né, por estar conosco aqui. Nosso segundo, né, painelista é o Paulo Roberto dos Santos. O Paulo é gerente de originação, né, de operações de crédito com o setor público do Banco do Brasil. O Paulo é formado em Direito pela Faculdade Cândido Mendes, né, e com especialização em Direito Econômico na Fundação Getúlio Vargas. Né. Então, obrigado, Paulo, também por, né, se juntar conosco aqui no painel. Nosso terceiro convidado é um grande amigo, é o Sérgio Suchodolski. O Sérgio, atualmente, ele ocupa, né, a presidência do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do BDMG, e também é o presidente da ABDE, a Associação Brasileira, né, dos Bancos de Desenvolvimento. O Sérgio é bacharel em Direito pela USP, tem mestrado em Direito pela Harvard School, bem como, né, mestrado em Comércio Internacional pela Sciences Po, de Paris, né? Foi diretor-geral de estratégia e parcerias do Banco dos BRICS, né, o New Development Bank, e também atuou, né, foi meu chefe, né, aqui no BNDES, aqui quando, né, estava à frente aí do gabinete da presidência. Né. Então, Sérgio, um prazer revê-lo, meu amigo, e muito bom tê-lo conosco também. Nosso quarto convidado é o Luiz Alberto Andrés. Né, o Luiz é um economista com mais de 20 anos de experiência, né, em economia de infraestrutura, está baseado em Washington, atua como economista principal para o programa de infraestrutura do Banco Mundial no Brasil, né, supervisiona operações aí, né, em projetos, né, de vários setores, né, transporte, energia, água, desenvolvimento digital. O Luiz é PhD em economia pela Universidade de Chicago, né, e graduado em engenharia pela, né, Universidade de Buenos Aires. Então, Luiz, muito bom também tê-lo conosco. E para finalizar aqui nossos convidados, né? Eu queria apresentar também o Júlio Costa Leite. O Júlio é meu colega de BNDES também. O Júlio é engenheiro de formação. Atualmente, o Júlio lidera, né, a Superintendência de Gestão Pública e Socioambiental. Então, ele é responsável por coordenar toda a atuação do BNDES, né, em temas como saúde, educação, segurança e desenvolvimento urbano. Então, meus caros, em primeiro lugar, queria agradecer a disponibilidade de vocês, né? E vou começar aqui, Gabriela, né, dado que você, então, representa aqui as mulheres aqui do painel, então, vou começar por você. Então, considerando a sua experiência, Gabriela, né, em gestão de negócios e projetos estratégicos, né, no setor público e privado, aí, né, nessa agenda de impacto social, quais são, na sua visão, os principais desafios quando falamos em financiabilidade de projetos de infra sustentável? Pedro, obrigada pela apresentação, cumprimento a todos presentes no painel, também parabenizo o CONSAD pelos seus 20 anos, dada a sua grande importância de articulação e inovação no setor. Pegando um pouco dessa cadeia de impacto, eu vou trazer, na verdade, uma perspectiva relacionada à qualificação dos projetos de infraestrutura. Então, pensando nesses desafios, se por um lado a gente tem um movimento cada vez maior de recursos sendo alocados a partir de princípios, por exemplo,
relacionados a investimentos responsáveis, um volume cada vez maior de recursos destinados ao financiamento de projetos sustentáveis, a gente precisa efetivamente qualificar os projetos para que eles se conectem a essa oferta. Então, quando a gente fala da qualificação da infraestrutura, desses projetos de infraestrutura, a gente sim tem que pensar na integração de parâmetros de governança, cada vez mais de parâmetros sociais e ambientais na modelagem desses projetos, de forma integrada também com a dimensão técnica e operacional. Então, a gente precisa ter uma visão holística e trabalhar desde o início do estudo de viabilidade técnica e econômica, o racional de parâmetros não apenas financeiros, mas também de parâmetros de impacto, entendendo essa jornada de impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, como a gente consegue estabelecer isso dentro desses processos. Materializando um pouco para as modelagens de concessão, para a gente conseguir ter uma melhor dimensão de como a gente pode avançar com essa qualificação e trazendo um pouco a nossa experiência também, quando a gente trabalha a integração desses parâmetros nas modelagens de concessão, a gente estabelece, por exemplo, no eixo de governança, diretrizes específicas relacionadas à composição de políticas, estruturas de governança, política de gestão de compliance, governança corporativa. A gente avança também para a definição de diretrizes relacionadas à mensuração, avaliação e gestão de impacto, como a gente pode gerar dados e informações relevantes para viabilizar os controles instituídos, como a gente pode, nesse contexto também, emitir relatórios padrão internacional sobre os resultados alcançados, como a gente trabalha também a integração dessa análise do retorno social do investimento para a explicitação dessa cadeia de impacto. Além disso, a implementação de um sistema de gestão estratégica desse impacto para a gente conseguir comunicar melhor esses resultados e tudo isso conectado à Agenda 2030, de forma que na ponta a gente consiga apresentar esses resultados numa linguagem global e como esse projeto contribui para o alcance das metas globais. A gente também traz nessa perspectiva de integração de governança o desenvolvimento de diretrizes para qualificação e avaliação dos fornecedores, pensando nessa cadeia de compras e suprimentos, no seu grande potencial transformador, de multiplicar todas essas diretrizes, de multiplicar esses parâmetros. Então, esse eixo de governança, a gente trabalha essa materialização de forma que ele impacte positivamente na avaliação de risco da concessionária, por exemplo, nesse recorte que eu dei em relação à modelagem de concessão. Quando a gente fala do processo social, a gente traz o desenvolvimento de soluções e métricas relacionadas ao impacto dos stakeholders, pegando a infraestrutura rodoviária, por exemplo, a parte de segurança viária, ela é basilar e fundamental nesse processo. Então, como a gente consegue trazer uma cadeia de conscientização e de soluções que vão efetivamente ampliar essa segurança? A gente traz a perspectiva também de desenvolvimento de soluções e o acompanhamento do desenvolvimento dessa modelagem em relação às políticas de saúde e segurança do trabalhador, gestão de recursos humanos, integrando a diversidade principalmente nesse processo. Quando a gente olha para a cadeia ambiental, a gente trabalha o desenvolvimento de soluções em gestão de resíduos, recursos energéticos, hídricos e gestão das emissões. Na parte de gestão de resíduos, a gente trabalha direcionamentos específicos para políticas de reutilização e aí destinação adequada dos resíduos, pensando nas soluções sustentáveis, desenvolvimento, por exemplo, de estruturas como usina fotovoltaica para a autossustentabilidade do consumo operacional da concessionária, considerando praças de pedágio, centro de controle operacional, por exemplo. A gente também traz captação de água pluvial, tratamento de efluentes e na parte de mudanças climáticas, pensando especificamente na gestão das emissões, a gente traz a necessidade do desenvolvimento pela concessionária de políticas estruturadas para redução das emissões, uma política de compensação voluntária e progressiva, pensando inclusive na neutralização dessas emissões a partir do 16º ano, quando a gente está trabalhando, por exemplo, uma concessão de 30 anos. E, além disso, a gente consegue ter resultados substanciais do ponto de vista da redução do custo operacional, materializando a integração desses parâmetros em um case nosso de modelagem de concessão rodoviária, pensando nesse eixo ambiental.
a gente tem, com todas essas medidas, o potencial de reduzir em 82% o volume médio de emissões de gases do efeito estufa, e com a implementação das soluções sustentáveis para resíduos, energia e água, a gente tem o potencial de reduzir, em média, 82% do custo operacional. Então, quando a gente está falando da qualificação dos projetos, a gente está falando de uma cadeia de impacto positivos, econômicos e socioambientais, mas também a possibilidade desse player privado trabalhar arranjos financeiros mais vantajosos, pensando na infraestrutura como um todo, né? Como, por exemplo, não só no financiamento dessas soluções sustentáveis, mas no financiamento de todo o processo da infraestrutura. Avançando também num paralelo de uma análise que a gente realizou sobre os trechos rodoviários no PPI, fazendo a transposição, né, desses parâmetros, pensando em como a gente pode qualificar essas políticas para a infraestrutura, de forma que a gente consiga transicionar para essa infraestrutura sustentável, a gente teria um potencial médio de redução de 57% das emissões. A gente fez algumas projeções relacionadas aos investimentos necessários, e aí a gente teria da ordem de 171 bilhões, pensando em todo esse processo de redução dos 57% de volume de emissões, a gente deixaria de gerar um impacto negativo, pensando na monetização dessas emissões, da ordem de 6 bi. Só que se a gente faz um paralelo em relação ao investimento e o custo operacional dessas soluções sustentáveis que vem, né, de todo esse processo de materialidade a partir da Agenda 2030 e da integração desses parâmetros ESG, a gente tem que o investimento necessário para a implementação dessas soluções e o custo operacional dessas soluções ao longo desse processo, de novo num recorte de concessão, ele tem um patamar bem marginal em relação ao CAPEX e OPEX projetados. Nessa projeção, a gente teria um percentual menor que 0,5% de todo o CAPEX e OPEX projetado. Ou seja, a gente consegue ter, com investimento reduzido nesse processo e ainda a redução do custo operacional, uma cadeia de impacto substancial, gerando esse valor compartilhado para multi-stakeholders ao longo desse processo. Pegando essa visão, né, do retorno social do investimento, a gente começa a trabalhar muito essa cadeia do SROI para o direcionamento desses recursos, né? Então, a gente entende o retorno social através dessa monetização e como a gente pode alocar recursos de forma mais efetiva em projetos que realmente tenham esse retorno maior. Fazendo um paralelo com essa composição também de análise que nós realizamos com o PPI, a gente teria para esses 171 bilhões de reais um retorno social de um pouco mais de 400 bilhões. Então, a gente fala de um retorno que é uma cadeia de transformação positiva, e quando a gente fala da infraestrutura, necessariamente a gente fala de transformar a vida das pessoas. Então, a gente tem uma cadeia de transformação para multi-stakeholders, do usuário, comunidade do entorno, sociedade em geral, governo, parceiros privados, instituições financeiras. Então, assim, a gente consegue realmente trabalhar e integrar toda essa cadeia de impacto, toda essa cadeia de parâmetros ESG no desenvolvimento de infraestrutura sustentável. Então, eu acho que, fazendo um paralelo dessa qualificação efetivamente para o contexto governamental, a gente precisa avançar com políticas que realmente integrem a sustentabilidade como fator-chave para o desenvolvimento da infraestrutura e também estabelecer modelos de governança diferenciados para a viabilização dessas políticas. E assim a gente consegue transicionar essa infraestrutura para modelos mais sustentáveis, integrando esses parâmetros ESG, ampliando a atratividade e a financiabilidade dessas políticas. E no momento que a gente começa a olhar para essa cadeia de impactos, né, diretos e indiretos, e inserir esse racional na análise de viabilidade dos projetos, a gente consegue ampliar esse potencial de captação de recursos que hoje são direcionados com um mindset diferenciado, pensando em investimentos responsáveis e investimentos direcionados para a infraestrutura sustentável. Então, eu espero que eu tenha conseguido materializar aí dentro do meu tempo um pouco desse desafio da qualificação, né, dos projetos. E, por um lado, a gente tem recursos destinados a esses projetos de infraestrutura sustentável,
Por outro lado, a gente precisa efetivamente qualificar essa infraestrutura, esses projetos para captação desses recursos, utilização desses recursos e, ao mesmo tempo, fomentar o desenvolvimento dessas políticas que trabalhem a sustentabilidade no seu cerne, desde o início do processo de análise de viabilidade, desde o início dos estudos para a implementação dessas infraestruturas. E, claro, né, gente, a gente tem que trabalhar um arranjo econômico-financeiro do desenvolvimento desses projetos favorável. Então, isso sem sombra de dúvidas. O que a gente tem que fazer é cada vez mais ter esse olhar de integração dessa cadeia de impacto para a gente conseguir ampliar a financiabilidade desses projetos cada vez mais com esse movimento global de investimentos sustentáveis e investimentos responsáveis. Gabriela, muitíssimo obrigado. Né? Acho que você conseguiu no tempo aí de 10 minutos, sei se você respeitou rigorosamente o tempo, dá um panorama completo para a gente. Então, muito obrigado. Acho que excelentes colocações que você traz. E para a gente dar sequência aqui, né, eu queria passar a palavra agora para o Paulo, né? E Paulo, você que tem, né, uma vasta experiência aí na originação de operações de crédito, né, pelo Banco do Brasil, né? O que você destacaria como aspectos principais que devem ser levados em conta, né, quando se fala em financiabilidade de projetos, né, de infraestrutura sustentável? Como é que vocês do Banco do Brasil estão tratando essa temática, Paulo? Então a palavra é com você, Paulo, por favor. Boa tarde, obrigado, Pedro. Queria cumprimentar aqui meus companheiros de painel, é um prazer estar aqui com vocês, né? Cumprimentar cada um e cada uma que está nos assistindo hoje e parabenizar o CONSAD por esses 20 anos, vários deles de grande parceria com o Banco do Brasil. Mas, entrando especificamente no tema nosso aqui, eu acho que é muito importante a gente começar a desmistificar algumas coisas e começar a separar o público-alvo de cada destinação de investimento. Então, quando a gente está conversando sobre o empreendimento público, nós estamos falando de um programa ou de um projeto. Quando nós vamos construir, por exemplo, na iniciativa privada, uma fábrica, um shopping, é um projeto onde você vai fazer toda aquela análise de viabilidade econômica, de viabilidade financeira, de modo a entender se os recursos que serão alocados ali serão retornados com o sucesso daquele empreendimento. Quando você está falando de administração pública, você pode ter ou não uma visão um pouquinho diferente, né? E quando a gente entra num foco de sustentabilidade e concretização da Agenda 2030, isso avança muito mais, porque muitas vezes você não vai estar falando de um projeto, mas de programas, principalmente quando nós estamos discutindo educação de qualidade, energias renováveis, água e saneamento, saúde e qualidade. Algumas dessas questões você não tem ali no dia a dia, numa métrica de planilha, de cálculo, uma análise financeira de qual o retorno, o lucro que vai dar para o investidor que investiria num projeto desses. Mas você faz uma análise diferente. Você pensa que o investidor daqueles programas, daquelas obras, daquela infraestrutura, é a população que paga o imposto. E como é que ele quer receber o retorno? Não é em dividendos, não é em bônus. Ele quer em serviço de qualidade, melhora da sua vida. E aí você começa a fazer essa discussão de entender o seguinte: quem é o beneficiário daquela política que se pretende implementar, daquela infraestrutura que se pretende implementar. E aí você começa a fazer uma discussão um pouquinho diferenciada. Se eu quero construir um projeto de resultado financeiro, eu vou buscar uma parceria com a iniciativa pública, com a iniciativa privada e fazer uma PPP. Nós temos vários casos desses. Agora, existem também várias formas importantes de melhorar a qualidade de vida das pessoas, com iniciativas inovadoras e sustentáveis. Nós temos verificado aí recentemente, por exemplo, projetos de colocação de ar-condicionados em escolas com energia solar. Quando se discute melhoria da qualidade de ensino, você não está discutindo o acesso da criança à escola, se a criança tem que andar 3 horas a pé para chegar numa escola,
somente. Você não está discutindo se você tem o professor dando aula. Você não está discutindo a alimentação. Você está discutindo também se aquele ambiente onde a criança está tendo aula é um ambiente propício para ela aprender. E aí, quando você trabalha esse conceito total, é possível você avançar em direção à Agenda 30, né? E nós, no Banco do Brasil, temos financiado diversos empreendimentos dessa natureza, né? E aí, em vez da gente fazer a análise econômica e financeira do empreendimento, nós fazemos a análise de capacidade de pagamento do Estado ou município que quer buscar aquele financiamento conosco. Porque temos que pensar também na sustentabilidade do ente subnacional, do Estado ou município. Não adianta o Estado se endividar e depois quebrar lá na frente. Então, o investimento tem que ser feito, mas de forma responsável. Se as finanças públicas daquele Estado hoje não estão saneadas, saneia-se primeiro as finanças e depois fazem-se os investimentos que são necessários, né? Que a gente tem visto muito e tem financiado bastante também é a questão da iluminação pública, troca de lâmpadas por lâmpadas de LED. Num primeiro momento, é um gasto que o Estado ou o município faz, mas no médio prazo, aquele investimento retorna com a economia que ele faz e com a sobra de recursos para outros investimentos, sem contar os efeitos benéficos inerentes, que quando você melhora a iluminação, você melhora a segurança, você melhora o lazer, porque as crianças podem passar a brincar à noite na praça, que antes não podia, né? E aí você começa um processo todo grande desse. Então, hoje, nós temos trabalhado bastante dentro dessa visão, da visão seguinte: quando eu falo com o Estado, com o município, e ele me procura para discutir financiamentos, ou a mim, ou principalmente os colegas que estão no dia a dia nas nossas agências do setor público, a discussão que é feita é o seguinte: é a capacidade de pagamento que aquele ente vai ter e qual a necessidade de tempo para ele honrar aquilo, para gerar o ganho de qualidade para a população, benefício para a população e benefício para o Estado e melhoria da sua eficiência. Então, hoje, praticamente todos os tipos de despesa de capitais, com exceção de veículos usados, equipamentos usados, armamentos, alguma coisa assim, o resto, todos os tipos, o banco hoje financia. E é condição da análise, tanto a capacidade como a demonstração da vantajosidade para o ente daquele empreendimento. Então, nós acreditamos que assim nós estamos cumprindo o nosso propósito, que é cuidar do que é valioso para as pessoas. Porque o que é mais valioso para um Estado é a sua população que mora ali naquela localidade e conseguir devolver em serviços públicos de qualidade os impostos que são pagos. Então, cada dia nós estamos mais focados nisso, cada dia mais preocupados em estar discutindo a experiência do beneficiário da política pública que tem conseguido melhorar a qualidade de vida e, com isso, a gente contribuindo para a Agenda 2030. Né? E, para finalizar, só dizer, nós estamos passando por um momento diferente, nós estamos aí há mais de 6 meses numa pandemia, e, Pedro, foi uma coisa fantástica. Nós tivemos, esse ano, o maior volume de municípios que fizeram financiamentos conosco. Né? Foi uma satisfação constante receber, via WhatsApp, a foto dos nossos gerentes, todos de máscara, junto com os prefeitos de máscara, assinando operações para não deixarem as necessidades da população parar. Então, quer dizer, todo mundo trabalhando aí em prol de um resultado melhor para todos. Paulo, muito obrigado pelas palavras também inspiradoras, né? Sem dúvida, acho que vale destacar, pegando o gancho da sua fala, né? Quer dizer, toda a atuação que foi feita, né, aí pelos bancos públicos, né, Banco do Brasil, por nós aqui, BNDES, quer dizer, na crise, e isso acho que, de fato, né, o efeito que isso trouxe, né, para a retomada. Então, assim, acho que, de fato, é muito louvável, né, o registro aí, parabenizo você aí na coordenação desse trabalho, né. Obrigado aí pelas colocações, e para dar sequência aqui, eu queria passar a palavra, né, ao nosso convidado aqui do Banco Mundial, né, Luiz Alberto Andrés. E, Luiz, assim, considerando até a sua experiência internacional, né,
Qual é a visão, né, a sua visão sobre a financiabilidade dos projetos, né, de infra sustentável no Brasil, né? E tentando olhar assim do que a gente precisa aprimorar, né? O que você sugere de aprimoramentos, tendo em vista aí outras experiências internacionais? Então, por favor, Luiz, a palavra é com você. Obrigado, Pedro. ¿Puede você ver mi tela? ¿Mi tela? Sí. Você pode ver minha tela? Eu não estou visualizando sua tela, Luiz. Não sei se o pessoal... Vocês estão conseguindo ver a tela do Luiz, não? Acho que não está aparecendo ainda, Luiz. Para mim não está aparecendo ainda, não. Bueno, eu posso... No sé si mis colegas pueden poner la tela ahí. Más, primero me quiero presentar. Soy Luis Andesa, soy el sector líder del sector de infraestructura en el Banco Mundial. Es un nuevo en el programa de Brasil, más estoy aprendiendo, apenas aprendiendo portugués, entonces tenha paciencia con mi portuñol. Bueno, eu quiero compartir con vocês algunos mensajes de un relatorio que nos finalizamos para Latinoamérica. Tenía unos slides, mas no puedo compartirlo. Mas eu quero falar com você sobre isso. Luiz, desculpa te interromper, Luiz, mas se você quiser enviar, né, os slides, a gente pode ver se alguém aqui da equipe do CONSAD consegue projetar enquanto você fala. Então, fique à vontade, se você preferir compartilhar o material também, ou então você tocar por aí da maneira que você preferir, tá certo? Sim, você quer passar para o próximo speaker e te lo mando? Como você prefere. Luiz, pode seguir por aí, porque eu não estou vendo aqui sua tela, não sei se eu acho que ninguém está visualizando ainda, né? Então, se você quiser mandar até no grupo aqui os slides, a gente pode ver se alguém consegue projetar para você, tá certo? Aí, pessoal do CONSAD que está nos apoiando aqui, qualquer coisa, por favor, me complementem aqui. A gente não está visualizando, mas, Luiz, eu não quero te atrapalhar, não. Por favor, a palavra é com você. Ok, obrigado. Solo a primeira cosa que eu quiero decir que a infraestructura puede dar apoyo al crecimiento, a reducción de pobreza y competitividad. Esto es muy importante para poner infraestructura en perspectiva, ¿no? Más el abordaje de la cura de financiamiento en América Latina y el Caribe, el mensaje es que no nos estamos gastando suficiente en infraestructura. Latinoamérica invertía 4 o 5 puntos de PIB y ahora está invirtiendo solamente 2 puntos. Más Brasil está invirtiendo menos que eso. La inversión pública en infraestructura en Brasil es muy pequeña. Y tengo mucha data de eso es importante para poner esto en perspectiva. Más lo que yo quiero hablar es una mudanza de paradigma. Hablamos mucho de financiamiento, mas lo que es importante es requerir que tiremos un foco de la cuna de financiamiento y nos concentremos en la cuna de servicio. ¿Y qué decimos con eso? Es que es importante primero saber qué es lo que queremos hacer y cuáles son las necesidades de infraestructura para el sector. El abordaje de la cuna financiera tiene foco
a veces en cuestiones equivocadas. Pensamos en cómo obtener el dinero, qué instrumento financiero podría ser inventado para resolver la cuestión. Mas primero tenemos que pensar qué es lo que se necesita y cómo podemos hacer eso. Fechar la lacuna de servicio no debe y no puede significar apenas gastar más. Entonces, el mensaje que quiero pasar para ustedes es que nos tenemos que gastar mejor. El foco de lacuna de servicios lleva a siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo atingo la forma más eficiente posible? Y eventualmente, ¿quién debe pagar por estos servicios? América Latina y Brasil también pueden reducir drásticamente su lacuna de servicio al gastar de manera eficiente, no que es cierto. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a trabajar estas tres preguntas. Primero, el objetivo es importante y es importante que los países y que Brasil defina qué es importante para las personas, para las empresas y estar de acuerdo en tener bien definidos estos objetivos para que las sociedades, en términos de crecimiento, de inclusión, de sostenibilidad ambiental, de resiliencia y también de otras necesidades como salud, educación, etc. Es importante definir el objetivo de crecimiento, inclusión, etcétera, para poder definir cuáles son las opciones correctas para el sector. Es importante también voltar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es cómo mejorar los servicios de manera más eficiente posible en relación al costo. Y esta pregunta es muy importante ahora más que nunca, porque los países y Brasil también están con poco o con nada de espacio fiscal, ¿no? O sea, por la pandemia, muchos recursos fueron reasignados a otras prioridades y el sector de infraestructura también puede ser comprometido en esto. Entonces, hoy por hoy, no tenemos mucho espacio fiscal para infraestructura. Passar a palavra para você, Sérgio, e aí te ouvir um pouco, né, tanto com o chapéu aí de presidente do BDMG, mas, né, presidente da BDE, então como é que você vê, né, o papel dos bancos regionais e a contribuição para essa agenda, né, em termos de políticas e programas de infraestrutura sustentável alinhados à Agenda 2030. Então, Sérgio, por favor. Obrigado, Pedro. Me ouve bem? Conseguimos. Um prazer estar com vocês aqui hoje, celebrando os 20 anos do CONSAD, deixar um grande abraço ao Fabrício, um grande abraço a todos os parceiros desse evento, né, que estão aí identificados nas várias logomarcas, o nosso grande Tadeu Barros, a parte do CLP, enfim, todos os demais painelistas, saudar aqui a Gabriela, o Paulo Roberto, o Júlio, o Luiz e, claro, não podia deixar de dar um abraço especial no Pedro Bruno, nosso grande amigo, grande parceiro e grande profissional do desenvolvimento econômico e social aqui no nosso Brasil. De fato, estou usando dois chapéus hoje, o de presidente da BDE, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, que congrega hoje 31 instituições de desenvolvimento no Brasil, entre agências de fomento, bancos de desenvolvimento, bancos públicos de desenvolvimento, inclusive congrega aqui o BNDES, o próprio Banco do Brasil. Eu tenho a honra de ter o diretor Enio como meu primeiro vice-presidente, além de cooperativas de crédito e do SEBRAE e da FINEP. De fato, é um sistema muito bem montado, né, o chamado Sistema Nacional de Fomento. Ele está tendo um papel especial nesse ano de pandemia, por conta de todos os programas anticíclicos que ele tem comandado, né, cada uma das instituições, numa espécie de articulação que cobre todo o território nacional. Então, o Brasil está bem equipado, de ponto de vista da diversidade e da atuação das suas instituições de desenvolvimento, e no que tange à infraestrutura, especialmente, né, sobretudo a infraestrutura sustentável, né, a infraestrutura alinhada aos objetivos do desenvolvimento sustentável,
o sistema tem dado uma resposta que eu considero bastante robusta, né? Então, utilizando bem esses 10 minutos que a gente tem para a apresentação, o nível de investimento em infraestrutura no Brasil é relativamente baixo, né? Embora tenha crescido a participação do capital privado e dos investimentos, sobretudo nos últimos 10 anos e ainda mais nos últimos 5 anos, com a atuação aí de destaque do programa do PPI, do qual o próprio Pedro foi secretário, né, todos os movimentos, os novos marcos regulatórios também, a atuação das diversas consultorias e novos atores, de fato ele ainda está muito aquém. Para dar uma ideia de grandeza, o investimento previsto aí em 2019, o ano que fechou, de 1,87% do PIB, portanto abaixo dos 2% do PIB, quando o ideal teria sido na marca de 4,15% do PIB, ou seja, cerca de 295 bilhões de reais. Então, tem um infrastructure gap, né, tem um gap de investimento em infraestrutura ainda muito relevante, o que nos coloca numa posição, do ponto de vista do ranking global de infraestrutura, muito ruim. O Brasil é o 78º, né, está na posição 78, o melhor país da América Latina é o Chile, que está no 42, e o melhor país do mundo é Singapura, né? Então, nós estamos aí numa posição intermediária de enormes desafios e desafios que se traduzem nas grandes dificuldades transacionais, operacionais e desenvolvimento que a população brasileira, os empreendedores brasileiros enfrentam. Esses desafios, a gente pode organizar eles em vários temas, né? Eu vou citar alguns, que é basicamente a seleção nem sempre adequada de projetos, insegurança para tomada de decisões, né, o chamado apagão das canetas, baixa capacidade institucional, um marco regulatório instável, embora a gente tenha, de fato, ganhado algumas casas, né, uma certa evolução, inclusive na área do saneamento, mais recentemente. Um tema que eu considero crucial, e eu vou aprofundar um pouquinho mais na apresentação, a baixa qualidade dos estudos desenvolvidos e também a simetria de informação entre o poder público e privado, que melhorou muito após a entrada do PPI e também da atuação aí dos bancos de desenvolvimento. E, infelizmente, o tema da restrição fiscal, no caso de Minas Gerais, mas não é um caso isolado, mas há outros estados também, com limitações aí na alocação de recursos públicos disponíveis para infraestrutura. Qual o papel dos bancos de desenvolvimento? Bom, o papel tradicional seria financiamento de investimentos de longo prazo, mitigar aí falhas de mercado, concessão de crédito a setores vulneráveis, né, e segmentos de maior risco, e também atuar aí numa operação, no que a gente chama no anticíclico, né, sobretudo em momentos de depressão econômica, como é esse ano, por conta da pandemia do Covid-19. Mas nós entendemos que há um papel de Banco de Desenvolvimento do século XXI, nos organizando em novos modelos de negócio em que os bancos de desenvolvimento atuam também como plataformas, né, de conhecimento, de identificação de prioridades regionais, de parceria com instituições nacionais e multilaterais. Está aqui o Luiz Andrés representando o Banco Mundial, que tem uma plataforma muito importante, que é o GIF, né, o Global Infrastructure Facility, entre outras. Nós temos tido muita interação e nesse sentido, os bancos de desenvolvimento, inclusive no nível subnacional, podem atuar como banco de última milha, implementando de maneira muito eficaz as agendas do desenvolvimento sustentável, né? Tem 3 grandes agendas na área do desenvolvimento que os bancos subnacionais, nacionais e internacionais estão alinhadas, que é a Agenda 2030, que traz os objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda de Addis Abeba, que é a agenda do financiamento ao desenvolvimento, e ela também surge em 2015, portanto, nós estamos já 5 anos dentro dessas 2 agendas, e também, por fim, o Acordo de Paris, né, que traz todo o tema climático, e, obviamente, isso tem um rebatimento no que tange a mitigação e a adaptação da infraestrutura aos efeitos das mudanças climáticas. Então, são 3 agendas que eu chamo a atenção e que estão aí na ordem do dia da nossa atuação. As 34
instituições que compõem o Sistema Nacional de Fomento hoje, elas são fontes financiadoras de infraestrutura no Brasil da ordem de 75% como provedoras de recurso. Na parte de modernização do setor público, chega a 98% a participação e investimento de longo prazo, 75%. Portanto, é uma atuação bastante robusta e que abrange todo o território nacional. No caso do BDMG, nós somos o maior banco estadual de desenvolvimento, nós ultrapassamos a barreira dos 2 bilhões e 400 milhões de reais de desembolso esse ano, vamos encostar em 3 bilhões, o desenvolvimento é um desembolso histórico. Atendemos mais de 27 mil clientes e estamos presentes em mais de 90% dos municípios mineiros, lembrando que Minas Gerais tem 853 municípios, é o estado com o maior número de municípios no Brasil, mais de 80% deles com menos de 30 mil habitantes, então são municípios bem pequenos e nós conseguimos chegar na ponta. Esse ano celebramos mais de 300 milhões de reais em contratações, temos 700 contratos ativos com municípios, e a nossa atuação ela é multidimensional. Então, no lado do funding, nós temos inovado, inclusive com a publicação de um framework para a emissão de títulos sustentáveis. Nós estamos bastante avançados, inclusive, no processo da emissão desses títulos. Isso traz um alinhamento do nosso portfólio de crédito com os objetivos do desenvolvimento sustentável e é fruto de parcerias e cooperações técnicas com experts e instituições internacionais, no caso, um apoio muito relevante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID. Eu gostaria de fazer esse registro aqui, esse agradecimento. E também todo o alinhamento das nossas políticas internas de responsabilidade socioambiental, de alinhamento da nossa esteira de crédito com esses parâmetros, incluindo aí monitoramento e avaliação, que é um tema muito crucial, conforme a Gabriela bem referenciou aí na fala dela. No âmbito da BDE, nós celebramos um memorando de entendimento com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para o alinhamento das carteiras de todos os componentes da BDE com os ODS, mas isso não é suficiente. Como eu coloquei, os bancos de desenvolvimento no modelo aí mais modernos, eles são não apenas provedores de crédito e de equity, mas também, sobretudo, estruturadores de projetos e projetos que possam atrair os investimentos privados, né? Estou falando de concessões, de rodovias, de outros modais logísticos, estou falando de iluminação pública, de saneamento, entre outros temas aí bastante importantes, e nesse sentido nós criamos aqui uma espécie de fábrica de projetos no nível estadual, em parceria com o Banco Interamericano, à luz de experiências anteriores, como a do próprio BNDES, com o BID e com o IFC, e já estamos mobilizando esses recursos para integrar os temas dos ODS, do desenvolvimento sustentável, a esses projetos de infraestrutura, seja municipal, seja estadual, no caso da logística, já preparando eles, no caso de concessões e de outros investimentos privados, com a integração à sustentabilidade por meio de referenciamento aos ODS e monitoramento, avaliação e, em alguns casos, inclusive, integrando novas tecnologias sustentáveis no próprio desenho, concepção desses projetos. Acho que isso é um tema bastante importante. Hoje, fechamos outubro com a nossa carteira alinhada aos ODS na ordem de 84% dela, então é um volume bastante grande, ele tem sido crescente desde o ano passado, o que nos permite ter um lastro relevante para a emissão de títulos sustentáveis, e estamos trabalhando em parceria com a Fundação João Pinheiro, de onde alguns de vocês são oriundos, para lançar um edital de municípios em 2021, totalmente alinhado aí e com uma capacitação dos novos prefeitos, dos novos gestores que vão assumir agora em 1º de janeiro aos ODS. Isso é fruto de um trabalho desde a nossa chegada aqui no BDMG em março do ano passado, passando por vários eventos e parcerias com a Fundação Dom Cabral, com a FIENG, no evento do BRICS Summit, no primeiro encontro de economistas-chefes de Banco de Desenvolvimento da América Latina, em que tivemos também a presença do BNDES, de todos os grandes bancos comerciais de desenvolvimento, agências de fomento aqui do Brasil e 30 da América Latina inteira. Estaremos
no Financing Common, que será o maior encontro de bancos de desenvolvimento que ocorrerá na semana que vem. Inclusive, vamos liderar um painel de alto nível no evento principal, além de outras publicações acadêmicas e outros painéis que nós vamos participar. Hoje mesmo já começaram as atividades acadêmicas, então uma grande honra para o BDMG e também, estando na posição de presidente da BDE, de poder estar aí participando e mostrando um pouco das boas práticas de desenvolvimento das instituições brasileiras em âmbito global. Inclusive, um dos nossos projetos está sendo um projeto de showcase, são 12 projetos em nível mundial, e um deles é o projeto da plataforma digital do BDMG, que atende não só a micro e pequenas empresas, mas também aos municípios. Nós passamos a atender aí aos municípios a partir de maio desse ano, o que cria uma eficiência muito grande, levando em consideração o tamanho de Minas Gerais, estado maior que a França em território. Tá? De maneira específica, faria referência apenas a algumas dos projetos que estamos aqui envolvidos, como o lote rodoviário Ouro Preto-Brumadinho, são 300 quilômetros de uma rodovia que liga Brumadinho a Mariana, né, inclusive dois municípios que tiveram tragédias na área da mineração, estruturação de projetos de parques e circuitos turísticos em cidades como Poços de Caldas, para dar um exemplo específico, onde estruturamos aí um projeto de concessão, e também da Rota Lude, entre outros. Então, é um pouco assim, demonstrando que em nível nacional, não só o BDMG, mas o BRDE, outras agências de fomento, o Banco do Brasil, o próprio BNDES, atuando, o Banco da Amazônia, estruturando projetos e atuando em sintonia com o setor privado, né, podendo atrair investimentos, e investimentos que estão totalmente alinhados com essa visão da sustentabilidade, com as 3 agendas de Addis Abeba, Acordos de Paris e a Agenda 2030, que dão aí o referencial, a própria linguagem, os instrumentos para nós fazermos monitoramento, a avaliação e o próprio desenho de uma infraestrutura sustentável para o nosso tempo. Então, com isso eu encerro minha fala e agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Sérgio, muitíssimo obrigado aí pelas colocações, né? Reforço aqui também a parceria, né, do BNDES com o BDMG em prol dessa agenda. Então, de fato, acho que a sua gestão, né, vocês estão conduzindo aí várias agendas, várias parcerias muito relevantes em prol do que nós estamos discutindo aqui no painel, né? Então, obrigado aí pela contribuição de você. Bem, pessoal, eu queria retomar a palavra aqui ao Luiz, né? O Luiz teve um pequeno problema aí na conexão, mas agora já está tudo ok. O Luiz, né, vai fazer uma breve apresentação. Então, Luiz, por favor, palavra contigo. Obrigado, Pedro. Muchas gracias para todos. Y disculpas por... Guardaste la presentación, mamá. ¿Y para qué me llamaste? Mari, salí. Perdón. Obrigado. Well, podemos ver mi tela. ¿Sí? Luiz, ela tinha aparecido aqui e agora não aparece para mim. Se você puder colocar novamente. Agora? Não? Não, ela estava aqui há pouco, agora eu não estou visualizando a tela. Ok. Entonces... Agora? Sim, agora sim, a tela está aparecendo. Ok, obrigado. Disculpa a todos, no sé qué pasó, tuve que mudar a otro computador. Entonces, voy a ser breve. Aquí vos tenemos una presentación, como dije al principio, de todo lo que quiero compartir con ustedes
esta historia de una mudanza de paradigma, de lacuna de financiamiento para una lacuna de servicio. Es importante saber cuánto debe ser gastado y no voy a gastar mucho tiempo. Você me escuchó, me escuchó antes. Aquí lo importante es el enfoque de la lacuna de servicios lleva a las siguientes preguntas: ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo atingo de forma más eficiente posible? ¿Quién debe pagar? Y el mensaje principal es que América Latina y Brasil pueden reducir drásticamente su lacuna de servicio en gastar de manera eficiente en esto. En cuanto a cómo mejorar los servicios de manera más eficiente, que es mucho importante, yo estaba diciendo que Brasil y muchos países en Latinoamérica tienen un problema de espacio fiscal. La crisis de COVID limitó mucho más el espacio fiscal para la región y para Brasil, y tenemos que pensar en el desafío de cómo poder ser más inteligentes para hacer más con menos o con lo mismo, ¿no? Entonces, en este relatorio nos tenemos muchas sugerencias de cómo mejorar el planeamiento, cómo mejorar el ordenamiento de las dificultades con la ejecución de los proyectos, la sostenibilidad de proyectos, pero más también en cómo mejorar la operación de proyectos que muchas veces no le damos la prioridad, la gobernanza, la estructura de propiedad, el marco regulatorio, etcétera. Pero también cómo podemos mejorar el lado de la demanda, la eficiencia del precio, de las tarifas sociales, sostenibilidad financiera, etcétera. No voy a estar mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, más un último mensaje que yo quería compartir con ustedes es que es importante discutir quién debe pagar, y esto determina opciones de financiamiento. Muchas veces las cuestiones nos focalizamos exclusivamente en quién financia, más es importante pensar en si esto se paga con usuarios o con impuestos, y en particular cómo los pobres pueden también mejorar los servicios o el acceso a los servicios de infraestructura. Nosotros tenemos una estructura, una propuesta para tener una cascada de decisión, ¿no? Y nosotros decimos que es importante empezar como primera opción el financiamiento comercial, por el cual si el proyecto tiene una buena relación de costo-beneficio, el sector privado, el sector comercial puede ser la primera opción. Más esto en infraestructura no es posible siempre. Entonces, acá en este árbol nos proponemos también tratar de hacer cosas para mejorar las condiciones del mercado para que el sector privado pueda entrar. Y para esto es importante discutir políticas del sector y del país, el regulamiento de precios, la capacidad institucional, etc. Más, a veces esto tampoco es suficiente. Entonces, tenemos que ver cómo instrumentos de garantías y primera perda puede facilitar el acceso a actores privados. En última instancia, hay situaciones por las cuales el sector privado no va a entrar, y es ahí donde el sector público podría entrar a financiar determinadas operaciones, incluyendo bancos nacionales de desarrollo o otros multilaterales. Termino con esto, mudar el paradigma para hacer una pregunta cierta, ¿no? Y es de mudar de la discusión de financiamiento a servicio y llevar estas preguntas que discutí. La conclusión es clara: América Latina o Brasil puede reducir drásticamente su lacuna de servicio y gastar en forma más
más eficiente. Este es un reporte, un relatorio que nos tenemos en portugués y bueno, nada, obrigado a todos. Y disculpa de nuevo por la interrupción. Luiz, muito obrigado, Luiz, pela contribuição, pela apresentação. E eu gostaria, então, para a gente poder finalizar o nosso painel, né, da gente passar a palavra aqui agora para o Júlio, né? O Júlio é meu colega de BNDES, então para o Júlio poder comentar um pouquinho aí sobre o tema também, sobre os desafios e oportunidades, e falar um pouco da atuação do banco, né, da nossa agenda atual ESG. Júlio, por favor. Bom, vocês me ouvem agora, Pedro? Perfeito. Ótimo, muito bom. Desculpe também pelo problema técnico aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar aqui desse painel, dar os parabéns ao CONSAD novamente pelos 20 anos, parabenizar o seu presidente, Fabrício, e no nome dele estendo aqui os cumprimentos a todo mundo, todos da mesa. Em primeiro lugar, acho importante, eu tenho uma meia dúzia de slides, e vou ser bem breve, vou compartilhar aqui com vocês. Vocês conseguem ver? Júlio, para mim não aparece aqui a sua tela, não. Vocês conseguem ver a tela do Júlio, pessoal? Agora sim, Júlio. Agora aparece. Muito bem. Então vamos lá. A gente tinha aqui já vou ser bem breve para também respeitar o tempo de todo mundo, dado que a gente acabou atrasando aqui em função dos problemas. Falar um pouquinho que o banco, ele é um banco, a gente está falando hoje aqui de ESG, né, da parte toda ambiental, social, de governança, e dizer que o banco, a gente chama aquilo, a gente costuma brincar que é o banco de ESG. Ele foi criado para isso até por ser um banco de desenvolvimento, assim como o BDMG, como o Sérgio bem apresentou. Então, ele não tinha esse nome, é lógico, mas, inclusive, o S do social foi criado ainda na década de 80. E, a partir daí, a gente foi evoluindo, né? Incluímos o S, fomos criando fundos, né? E além de fundos, diversas linhas de financiamento específicas para a área social. E aí, começamos a avançar para a agenda ambiental. E a partir daí, da agenda ambiental, derivou para a agenda de clima e, enfim, para a agenda dos ODS, que de alguma forma representam e congregam toda essa parte climática. E hoje a gente vai começar ano que vem com o que a gente está chamando aqui do banco do ESG, né? Então, juntando todo esse histórico nosso da atuação na área social, na área ambiental e na área de governança. E aí, basicamente, como é que a gente trabalha com os estados? Aqui acho que é importante trazer essa mensagem dada a nossa audiência. São 6 grandes pilares, tá? De apoio que o banco pode dar aos estados. A gente está falando de sustentabilidade, então investimentos, como o Luiz Alberto trouxe aqui, o investimento é muito baixo, então a gente sabe que tem que sempre melhorar e otimizar e ver o custo-benefício dos nossos investimentos. Então, um pilar é a sustentabilidade, outro é a segurança pública. É um programa que a gente já começou há alguns anos junto com o BID, e já temos algumas capitais aí, algumas cidades também que já estão recebendo apoio do BNDES na agenda de segurança pública. É uma agenda que a gente tem bastante interesse em estender. Toda a parte de infraestrutura, educação é um tema também que a gente tem atuado há uns 2, 3 anos de maneira bastante forte. Saúde é uma temática bem antiga do banco, tem mais de 11 anos, um departamento específico para saúde. A gente atua muito ajudando os estados a estruturação de PPPs, unidades básicas de saúde e toda a parte de infraestrutura de saúde. E a modernização do Estado, como a gente não pode deixar de falar, sempre tem uma dimensão muito importante, né? O Estado que não está modernizado, que não melhora a sua arrecadação, a gestão da máquina pública, fica muito difícil dar prosseguimento a toda essa agenda dos ODS. Então, tem alguns slides aqui, não vou passar por eles, mas só mostrando na educação, a gente tem a educação conectada, com 6 estados já participando. Na saúde, fizemos um grande projeto emblemático aí, apoiando hospitais filantrópicos. Na segurança pública, a gente tem um programa Município Seguro
com apoio também, com muitas operações junto a alguns estados. Para estados e municípios especificamente, a gente tem um projeto emblemático que foi feito aí em Minas Gerais, do controle da cadeia de carvão mineral, que congrega, enfim, tecnologia por um lado, a parte ambiental por outro, e gestão pública, são 3 grandes pilares de um projeto só. Toda a parte de patrimônio cultural é uma vertente que a gente já tem muito apoio há muitos anos, e a gente acha que é um potencial driver para a gente conseguir resgatar toda a parte de turismo histórico. Isso no Brasil tem um potencial enorme. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o segundo país em mais potencial, maior potencial turístico, cultural e natural, e é um dos menores, um dos potenciais menos utilizados no mundo. Inclusão produtiva, a gente também tem um trabalho bastante longo com vários estados. Fundo Amazônia, para os estados da região norte, hoje ele está interrompido para novos investimentos, mas continua liberando para investimentos de recursos aprovados. Toda a agenda de meio ambiente que a gente está reformulando e acho que é uma agenda que vai vir bastante forte ano que vem. E ações estruturais de sustentabilidade, aqui a gente está falando muito da questão de cidades sustentáveis. O banco é um banco que tem, o BNDES, como vocês sabem, nos últimos 20 anos de parceria, é um banco que tem uma relação muito estreita aí com os estados. Foram mais de quase 250 bilhões de operações contratadas, quase 2.000 projetos em 20 anos, e mais de 6.000 intervenções apoiadas. A gente sabe que isso faz parte do legado do banco, só que a gente sabe, como foi colocado aqui no painel, que existe uma dimensão fiscal muito complicada numa parte grande dos estados. Então, o banco tem se estruturado para vir com um tripé de soluções para apoiar os entes federativos, e com mais ou menos 3 grandes dimensões. A dimensão de crédito, que já é conhecida, a dimensão de situação fiscal, de ajuda no panorama da sua situação fiscal, e ajuda, na verdade, em colocar planos de ação e ajudando ali as secretarias de Fazenda a resolver seu problema fiscal. Toda a parte de serviços, por outro lado, que o Pedro Bruno coordena aí, junto com o Cleverson e a Lidiane, que são os meus pares aqui no banco, na parte de privatização e concessão de serviços públicos. Então, a gente acha que com essa recuperação, com uma boa análise fiscal do Estado, uma recuperação via serviços e com tripé de crédito, a gente consegue avançar a ter financiamento por parte de infraestrutura por parte dos Estados. E aí, por que o BNDES? O BNDES a gente busca sempre uma parceria empática, a gente gosta de ter uma proximidade muito grande com o Estado, com o cliente. A gente sabe ouvir, a gente consegue reconhecer a experiência dos gestores públicos. A gente tem um conhecimento acumulado bastante longo, como a gente tem falado aqui, né, há décadas. A gente trabalha com o setor público e, independente da gestão, as gestões vão passando, a gente conhece bastante os problemas de cada estado. A gente está se colocando também como um grande articulador para as soluções de problemas públicos. Então, a gente, na posição de um banco nacional, a gente consegue articular, por um lado, o governo federal, por outro, toda a parte parlamentar, legislativa, o setor privado, a gente tem muita parceria mediante as operações de crédito, e a própria academia. Então, a gente tem buscado fazer isso em algumas daquelas dimensões de atuação, né? Segurança pública, educação, saúde. A gente tem sempre uma atuação orientada a medir e demonstrar qual o impacto socioambiental, ou seja, qual o propósito de um determinado projeto. O lema do banco é operar mediante evidência, se o custo-benefício está sendo atrativo ou não para resolver determinado problema público. E a gente traz muitas soluções financeiras, além do funding direto, operações diretas com o banco. Tem operações indiretas via os nossos agentes intermediários, o VDMG é um deles, e alavancagem de outras fontes. A gente tem buscado também agora desenvolver projetos que a gente chama de finanças combinadas, né, blended finance, uma parte reembolsável, uma parte não reembolsável, para reduzir custo. Então, com esses 3 grandes tripés, né, crédito por um lado, estruturação de projetos por outro, e aí dentro de estruturação de projetos a gente está falando de privatização, concessões, desestatização em geral, e com toda essa assessoria técnica,
que a gente tem chamado aqui no banco de BNDES Federativo, que é o programa do banco que congrega essas três frentes. A gente tem a intenção aí de tentar buscar para cada estado não uma solução única, uma solução tailor-made para cada estado, dado que as demandas são diferentes, os problemas são diferentes, a situação fiscal é diferente. Então, acho que isso aqui é bastante importante a gente divulgar. E aí, por fim, falar um pouquinho o que a gente fez nas ações emergenciais. Vocês já acompanharam, a gente conseguiu fazer um alívio de caixa, um standstill com os clientes públicos da ordem de quase 4 bilhões de reais, com a suspensão de pagamentos, conforme a lei complementar 173. E temos ainda saldos a liberar, que a gente fez de uma maneira bastante emergencial, aqui de mais de 200 milhões para 7 clientes, né, o Acre, o Amapá, Goiás, Maranhão, Minas, Piauí e Santa Catarina, e nos contratos que a gente já tinha ativos com o banco. E, por fim, esse aqui é o último slide. É importante a gente falar que a gente está monitorando o PLP 101, que é o projeto de lei complementar que está aí substituindo a questão lá do Plano Mansueto. A gente pretende participar ativamente do debate junto ao Congresso, ao próprio Tesouro, aos estados, com os próprios estados. A gente sabe que o projeto prevê a possibilidade de operações de crédito com aval da União para estados com Capag C. Então, o BNDES aí se candidata como um parceiro dos estados nessas novas operações de crédito, para apoio a projetos sustentáveis na agenda dos ODS, na agenda ISD. E aí o projeto também prevê permissão de renegociação de dívidas, né, sem nova verificação de limites. Então, a gente está disposto também a analisar a possibilidade dessas reestruturações quando esse projeto for aprovado, mediante, enfim, determinados programas aqui do banco, como vocês já estão acostumados a conhecer. Então, Pedro, eu fiz aqui bastante rápido, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, até para ajudar aqui na questão do tempo, e dizer que o banco está bem aberto aqui a conversar com os estados. A gente sabe que os problemas são bem diferentes entre um e o outro, e a gente tem sempre a intenção de buscar soluções específicas para cada cliente. Ok? Obrigado e desculpa novamente pela questão técnica. Bem, Júlio, muito obrigado, né, pelas palavras, né? Então, corroboro tudo que foi dito pelo Júlio aí, né? O BNDES está sempre aberto, reforçando aqui a nossa parceria, né, com o CONSAD, com os estados, né, para contribuir. Acho que essa agenda que a gente discute aqui, né, a agenda dos ODS, a agenda, né, da infraestrutura sustentável, é a agenda do futuro, né? E nós aqui, como, né, bancos, né, bancos públicos, bancos multilaterais, bancos regionais de desenvolvimento, então nós temos esse dever institucional, né, de, né, contribuir para essa agenda. Então, eu queria, pessoal, infelizmente, eu acho que a gente, dado os problemas que tivemos aqui, não vamos conseguir abrir para perguntas, mas eu queria agradecer muito a cada um de vocês, né, é um privilégio estar aqui, né, moderando esse painel. Então, eu queria agradecer o CONSAD, agradecer a todos vocês, novamente nos desculpar aí pelas falhas técnicas, mas isso faz parte também desse novo mundo nosso aqui, né, que é o mundo aí dos webinars. Então, acho que foi muito produtivo. Então agradeço a todos vocês e